Pela desobediência do homem, o pecado entrou no mundo. E com o pecado, a morte. A morte, assim como o pecado, é uma intrusa. É uma hospedeira que nós não queremos, mas que existe no mundo. A morte, ela tira a alegria. Ela tira os projetos de vida. Ela tira os sonhos. Ela tira, até em alguns casos, a razão de viver. A morte é a maior dor que um ser humano pode sentir nesta vida. Perder um ente querido é uma das maiores, se não a maior dor que nós e que o mundo sente. Porque a morte é uma anomalia. A morte não é o normal. O que é normal é a vida. A vida é o normal. E quando nos deparamos com a morte, nós ficamos espantados. Quando nós recebemos a notícia de que um fulano ou um ciclano morreu, conhecido, nós ficamos espantados. Ah, mas era tão novo. Mas tinha tantos projetos. Tinha tantos sonhos. Tinha tantos objetivos na vida e morreu. E aquilo nos traz uma perplexidade. Porque a morte é isso. A morte, ela não dá trégua. Ela não avisa quando vem. Ela simplesmente vem. A Bíblia diz lá em Colossenses que Jesus é o cabeça da igreja. E Ele é o primogênito dentre os mortos. Meus irmãos, a morte pode ser tudo isso. Mas houve um que matou a morte na cruz. Aleluia. E este foi Jesus de Nazaré. Primogênito dentre os mortos significa dizer que Ele foi o primeiro a morrer, ressuscitar e a nunca mais morrer. Todos aqueles que foram ressuscitados antes e depois de Jesus, ressuscitaram e morreram de novo. Mas Jesus não. Jesus ressuscitou e está à destra de Deus, intercedendo por nós. A morte, como diz Alzete de Paula, morreu no lenho da cruz. E quem a venceu foi Cristo Jesus. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Meus amados irmãos, a morte pode ser o fim daquele que não tem Deus. Mas aquele que tem Cristo nele, ele tem uma esperança. De que, pregador? De vencer a morte no final. Aleluia! A morte é a última coisa a ser vencida por mim e por você. E ela será vencida naquele grande dia, no arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Portanto, os crentes que já morreram vencerão a morte ressuscitando, ressurgindo dos túmulos. E nós, pregador, nós venceremos a morte, nunca mais morrendo, mas sendo transformados no corpo pela revelação de Jesus nas nuvens. Aleluia! Meu irmão, você vencerá a morte, quer morrendo aqui ou quer não. Porque a promessa é que a morte será tragada na vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Portanto, meus irmãos, vamos viver sabedores que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. É por isso que ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz também lá em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será a espada? Será a fome? Será a nudez? O perigo? E aí lá no finalzinho ele diz:
Será a morte? Não. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte não será espanto para você, querido. A morte será uma bênção para a tua vida. Billy Graham, um grande pregador, disse uma certa vez: olha, quando vocês ouvirem boatos, ou quando vocês receberem a informação de que eu morri, não acreditem. Eu apenas mudei de endereço. Aleluia! Eu apenas mudei de cidade, de país. Agora eu estou com o Senhor para sempre. E para encerrar, eu gostaria de ler o versículo final, que é o último do capítulo 15, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Depois de tudo isso que eu disse, o apóstolo Paulo diz: portanto, depois de tudo isso que vocês ouviram, que eu falei, sede firmes, sede constantes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Sabe qual é a igreja que é cheia de frutos, cheia de operações de Deus, de milagre, de abundância sobrenatural? É uma igreja que vive isso aqui que Paulo disse. É uma igreja que vive na expectativa de ser arrebatada. Ela não perde tempo. Ela vai remindo o tempo, porque sabe que será de repente. E o seu maior desejo, gemendo, como diz Paulo, é deixar este corpo caído pelo pecado, corrompido pelo mal. E o desejo dele é estar sempre abundante na obra, para que quando o seu Senhor vier, o ache fiel, firme e inabalável naquilo que creu e naquilo que abraçou. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Gostaria de louvar o hino com o irmão Eduardo nessa noite. Aleluia. A dor é a mesma em cada mortal. Se os irmãos souberem, me ajudem, que tem uma parte da letra que eu não esqueci. Oséias de Paulo. A morte morreu. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Feche os olhos nessa noite. A dor é a mesma em cada mortal, o medo da morte no dia final. A morte não tem os domínios seus na vida de quem já vive com Deus. Viva com Deus agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. A morte morreu no enho da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Com mãos
mãos estendidas, cheias de poder. Jesus dá vida a todo que crê. Viva com Deus agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus, aceite a Cristo e viva com